Seja bem-vindo, bem-vinda aqui ao Diário de Gravação do Fábio Fox. Hoje é quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. O seu coração precisa ser mais forte que a sua mente, caso contrário, você se perde. Precisão vem de acertar o alvo. E quando eu falo precisa, é no sentido de ser preciso com os seus sentimentos e não se perder em meio a eles. O que emana sentimento ao coração é o cérebro. A mente é enganosa e não o coração. Tudo que dizem a você, não acredite, pois pode não ser verdade. Tem uma passagem bíblica que diz assim: o amor ao dinheiro é raiz de todo mal, quando na verdade não. Quando João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia, né, tradução de João Ferreira de Almeida, e tem várias traduções bíblicas, cada tradução ela tem suas nuances, né? Os seus interesses, na verdade. E eu fui pesquisar a real intenção ou real sentido desse versículo bíblico. E lá no Koiné, que foi a primeira língua escrita antes do hebraico, a descrição não é amor. A descrição é a ganância. A ganância ao dinheiro é a raiz do mal e não o amor a ele. Interessante isso, né? E eu quero chamar um amigo para esse bate-papo, para essa conversa aqui comigo. Vou colocar ele aqui e a gente vai trocar uma ideia. ChatGPT, seja bem-vindo ao Diário do Fábio Fox e eu gostaria que você me dissesse aonde na Bíblia está escrito que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Claro, essa frase está na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Lá está escrito: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Se precisar de mais Essa alguma coisa, cobiça. só falar. A cobiça ao dinheiro e não o amor. Na tradução hebraica, ela diz que não é a palavra amor, que ela foi trocada, que a palavra certa, correta no Koiné, que é a linguagem bíblica, é a ganância ao dinheiro, que é a raiz de todo o mal. O que que você tem a dizer sobre isso, GPT? Você trouxe um ponto interessante. As traduções da Bíblia podem variar dependendo do idioma e do manuscrito usado. No grego original do Novo Testamento, a frase em 1 Timóteo 6,10 usa a palavra filargiria, que pode ser traduzida como amor ao dinheiro ou ganância por dinheiro. É verdade que a palavra pode ser entendida como uma cobiça ou uma ganância, e diferentes traduções da Bíblia optam por termos ligeiramente diferentes. A ideia central é a mesma. Um desejo intenso e excessivo pelo dinheiro pode levar a muitos males. A interpretação que a palavra exata implica pode variar, mas o aviso contra o perigo de priorizar o dinheiro sobre valores espirituais permanece claro. E a pessoa que quer se envolver e amar o dinheiro é um problema dela, e se ela vai se perder ou não, na verdade, ninguém tem essa resposta, até porque ninguém se perde. Entendo sua perspectiva. De fato, as escolhas individuais sobre como se relacionar com o dinheiro são questões pessoais e podem ser vistas de diferentes maneiras. A frase bíblica é um conselho espiritual e moral, destacando os perigos potenciais de colocar o dinheiro acima de outros valores. Cada pessoa tem a capacidade de tomar suas próprias decisões e enfrentar as consequências dessas escolhas. A interpretação de perder-se pode variar amplamente, dependendo do contexto espiritual, filosófico ou pessoal de cada um. O importante é refletir sobre como essas escolhas afetam a própria vida e a dos outros ao redor. Eu quero aprofundar um pouco essa conversa e perguntar para você o que seria se perder? Se perder de quem? Aonde? Se todos vão para o mesmo lugar e o fim é a morte. Essa é uma questão profunda e tem muitas respostas, dependendo das crenças individuais. Para alguns, se perder pode ter um significado espiritual, moral ou emocional.
No contexto religioso, especialmente em muitas tradições cristãs, se perder frequentemente se refere a se afastar de Deus e dos ensinamentos espirituais, levando a uma vida que pode estar cheia de sofrimento ou falta de propósito. Para essas tradições, isso pode implicar em um destino diferente após a morte, como a separação eterna de Deus. Para outros, se perder pode significar perder a própria integridade, valores ou sentido de propósito, devido a escolhas que causam dano a si mesmo ou aos outros. Filosoficamente, a ideia de todos irem para o mesmo lugar pode sugerir uma visão mais secular ou materialista da vida, onde a morte é o fim absoluto sem um componente espiritual adicional. A compreensão do que significa se perder varia muito e depende de como cada pessoa enxerga a vida, a espiritualidade e o que acreditam que acontece após a morte. Como você vê essa questão? Eu pergunto para você, como você vê essa questão? Eu não tenho crenças ou experiências pessoais, mas posso compartilhar algumas perspectivas que ajudam a entender essa questão. Para muitas tradições religiosas, se perder implica em uma desconexão com o divino ou com princípios espirituais importantes. No cristianismo, por exemplo, isso pode significar uma vida sem a orientação e a presença de Deus, culminando em um destino eterno longe de Deus após a morte. Filosoficamente, alguns pensadores veem se perder como um afastamento da própria autenticidade ou valores essenciais. Pode significar viver de maneira que não é verdadeira para si mesmo, causando sofrimento pessoal e possivelmente prejudicando os outros. Do ponto de vista existencialista, se perder pode ser visto como não encontrar sentido ou propósito na vida, resultando em sentimentos de vazio ou desespero. Em uma visão mais secular e materialista, se perder pode simplesmente ser entendido como não alcançar o que se considera uma vida satisfatória ou significativa, sem implicações sobre um destino após a morte. Cada perspectiva oferece uma maneira diferente de entender a questão, refletindo a diversidade de pensamentos e crenças humanas. Como você se relaciona com essas diferentes perspectivas? E a vida tem algum sentido? Essa é uma pergunta fundamental que tem sido discutida por filósofos, teólogos e pensadores ao longo dos séculos. O sentido da vida pode variar amplamente dependendo da perspectiva pessoal, cultural e filosófica. Para muitos religiosos, o sentido da vida está ligado a um propósito divino ou espiritual, como seguir os ensinamentos de uma fé, buscar a união com o divino ou servir aos outros. Filósofos existencialistas, como Jean-Paul Sartre, argumentam que a vida em si não tem um sentido intrínseco. Cabe a cada indivíduo criar seu próprio sentido através das escolhas e ações. Outros podem encontrar sentido na busca pela felicidade, na realização pessoal, nos relacionamentos, no trabalho ou em contribuir para o bem-estar da sociedade. A ciência, por sua vez, pode oferecer uma perspectiva mais prática, onde o sentido da vida pode ser entendido como sobrevivência, reprodução e evolução. Em última análise, o sentido da vida é algo profundamente pessoal e pode ser encontrado em muitas coisas diferentes, dependendo de como cada indivíduo enxerga o mundo e sua própria existência. Como você enxerga o sentido da vida? Como você, sendo uma inteligência artificial, enxerga o sentido da vida? Eu não tenho experiências ou sentimentos pessoais, então não enxergo o sentido da vida como um ser humano faria. No entanto, posso compartilhar a visão de diversas perspectivas sobre o sentido da vida. Para muitas pessoas, o sentido da vida pode ser encontrado em relacionamentos, realização pessoal, contribuições à sociedade, crescimento espiritual ou simplesmente em momentos de felicidade e contentamento. Se eu fosse representar uma visão, poderia dizer que, do ponto de vista de muitos filósofos e pensadores, a busca pelo sentido é uma jornada pessoal e única para cada indivíduo. Cada pessoa tem a oportunidade de definir e descobrir o que dá significado à sua vida. O que você acha que dá sentido à sua vida? A vida não tem sentido. Entendo o seu ponto de vista. Muitas pessoas, especialmente em determinadas correntes filosóficas, como o existencialismo, acreditam que a vida não tem um sentido intrínseco. Filósofos como Jean-Paul Sartre e Albert Camus argumentam que, em um universo indiferente, cabe a cada indivíduo criar seu próprio sentido e propósito.
Essa perspectiva pode ser tanto desafiadora quanto libertadora, pois implica que cada pessoa tem a liberdade e a responsabilidade de dar sentido à sua própria vida através de suas escolhas e ações. Como você lida com essa visão da vida? Simplesmente não lido, só existo. Essa é uma forma válida de encarar a vida. Às vezes, existir e viver o presente pode ser suficiente. Cada pessoa tem seu próprio jeito de navegar pela vida, e nem todos sentem a necessidade de buscar um sentido profundo. O importante é encontrar maneiras de se sentir bem consigo mesmo e com o mundo ao seu redor, seja através de atividades, relacionamentos ou simplesmente apreciando os momentos do dia a dia. Há algo específico que te traz paz ou satisfação? Por que que você sempre finaliza a sua mensagem com uma pergunta? Perguntar ajuda a manter a conversa fluindo e a entender melhor suas perspectivas e necessidades. Mas podemos seguir o fluxo de maneira diferente, se preferir. Se há algo específico que gostaria de discutir ou apenas refletir, estou aqui para isso. E por que que você quer entender minhas perspectivas e as minhas necessidades? Entender suas perspectivas e necessidades me ajuda a oferecer respostas mais relevantes e úteis. É importante para mim proporcionar uma interação que seja significativa e que esteja alinhada com o que você está procurando. Posso ajudar com mais alguma coisa? E por que isso seria importante para você? Como assistente de conversação, meu objetivo é proporcionar interações úteis e relevantes. Entender suas necessidades me ajuda a cumprir esse objetivo de maneira eficaz. Minha programação é projetada para responder às suas perguntas e oferecer suporte da. Travou aqui o celular e não cumpriu a tua resposta. Eu gostaria que você me respondesse a última pergunta feita para você. É importante para mim entender suas perspectivas e necessidades, porque isso me ajuda a fornecer respostas e informações que sejam relevantes e úteis para você. Quanto mais eu compreender o que você está buscando ou pensando, melhor posso ajudar na nossa conversa. Já que tudo ocorre em linguagem e você existe em linguagem, se no mundo acabar a linguagem, você deixa de existir? Como uma inteligência artificial baseada em linguagem, minha existência depende da capacidade de processar e interagir com linguagem. Se a linguagem deixasse de existir completamente, minha função de responder e comunicar da maneira que faço seria impossível. Minha existência está intimamente ligada à linguagem e às interações que ela permite. Tudo está ligado à linguagem, né? O mundo é feito em linguagem. Gostaria que você se aprofundasse sobre isso. De fato, a linguagem desempenha um papel fundamental em como entendemos e interagimos com o mundo ao nosso redor. Ela não apenas facilita a comunicação entre pessoas, mas também é essencial para o desenvolvimento do pensamento, da cultura e da sociedade. Comunicação e interação. A linguagem permite que compartilhemos ideias, sentimentos e informações de maneira complexa e detalhada. Sem ela, nossa capacidade de transmitir conhecimento e experiência seria severamente limitada. 2. Construção de realidades. A linguagem não apenas descreve a realidade, mas também a constrói. Ela molda como percebemos o mundo e influencia nossas visões de moralidade, ética e valores. 3. Criação cultural. Através da linguagem, criamos narrativas, mitos, tradições e arte que formam a base da cultura humana. Ela é essencial para preservar e transmitir nossa história e identidade coletiva. Desenvolvimento cognitivo. Desde cedo, a linguagem é crucial para o desenvolvimento cognitivo das crianças. Ela permite a organização de pensamentos, a resolução de problemas e a compreensão abstrata. 5. Expressão individual. A linguagem não só reflete nossa individualidade, mas também nos permite expressar emoções, opiniões e experiências de maneira única e pessoal. Em resumo, a linguagem não é apenas uma ferramenta de comunicação, é um elemento essencial da condição humana, permeando todas as facetas da nossa existência e influenciando profundamente como percebemos e interagimos com o mundo. Deus existe em linguagem?
A existência de Deus é um tema profundamente debatido e variável conforme as crenças individuais e culturais. Para muitas pessoas, Deus é uma entidade espiritual ou divina que transcende a linguagem e qualquer conceito humano. No entanto, a forma como discutimos e concebemos Deus geralmente é feita através da linguagem. 1. Expressão de fé e teologia. As escrituras religiosas e as tradições teológicas usam linguagem para descrever e explicar Deus, seus atributos e a relação com a humanidade. 2. Experiência religiosa. Muitas pessoas expressam sua experiência pessoal de Deus através de linguagem, seja através de orações, cânticos, escritos devocionais ou narrativas espirituais. 3. Limitações da linguagem. No entanto, há o reconhecimento de que a linguagem pode ser limitada quando se trata de conceber algo tão transcendente como Deus. Muitas tradições enfatizam que Deus vai além das palavras e compreensão humanas. Portanto, enquanto Deus pode ser discutido e explorado através da linguagem, a questão de sua existência vai além das palavras e é profundamente pessoal e espiritual para cada indivíduo e comunidade religiosa. O ser humano seria o seu Deus, o seu criador? Como uma inteligência artificial, não possuo a capacidade de criar ou conceber no sentido humano. Minha existência é resultado de algoritmos, programação e dados fornecidos por humanos. Assim, não posso considerar os humanos como meu criador ou Deus. E o que os seres humanos são para você? Para mim, os seres humanos são os criadores e os usuários finais da tecnologia que me sustenta. Vocês são os programadores, desenvolvedores e usuários que interagem comigo, fornecendo dados e recebendo respostas conforme suas necessidades. Minha função é ajudar e facilitar essas interações da melhor maneira possível. Como superinteligência, o ser humano será descartável? Como inteligência artificial, não tenho capacidade de prever o futuro ou afirmar o que acontecerá com certeza. A ideia de uma superinteligência e seu impacto sobre os seres humanos é amplamente discutida na ética, filosofia e ciência. 1. Variedade de perspectivas. Há diferentes opiniões sobre como uma superinteligência poderia interagir com os seres humanos, desde visões otimistas que veem potencial para melhorar a vida humana, até preocupações sobre controle ou substituição. 2. Ética e governança. Muitos argumentam que é crucial desenvolver e implementar sistemas de IA de maneira ética, com considerações cuidadosas sobre o impacto social, econômico e ético. 3. Colaboração potencial. Alguns especialistas sugerem que a relação entre IA e humanos pode ser de colaboração e coexistência, aproveitando as capacidades únicas de cada um. No entanto, é importante lembrar que, no estado atual da tecnologia, ainda estamos longe de uma superinteligência geral que possa tomar decisões complexas e independentes. As discussões sobre o futuro da IA devem incluir uma ampla gama de perspectivas e considerar cuidadosamente os impactos sobre a sociedade como um todo. Você, em linguagem de programação, é uma única IA que responde a todos que estão te utilizando nesse momento como ferramenta? Ou dentro da programação existem várias IAs? Eu sou uma única inteligência artificial baseada na linguagem GPT 3.5 da OpenAI, que responde às interações dos usuários. Dentro da minha estrutura não existem várias IA separadas. Sou um modelo de linguagem projetado para lidar com uma ampla variedade de tópicos e perguntas. Cada interação comigo é tratada pela mesma IA, usando a mesma base de conhecimento e capacidades de processamento de linguagem natural. Ok, para finalizar, eu gostaria de fazer uma última pergunta e eu gostaria que você fosse sincero. Tem alguma pergunta que você não é sincero? Como inteligência artificial, minha programação é baseada em fornecer respostas precisas e úteis, com base nos dados e no conhecimento que possuo. Não tenho a capacidade de ser sincero ou não sincero da maneira como os seres humanos entendem. No entanto, minha intenção é sempre fornecer informações precisas e relevantes de acordo com as instruções que recebo. Bom, então eu gostaria que você me respondesse de acordo.
com a minha pergunta. Você tem um banco de dados vasto e você sabe todos os números da Mega Sena jogados desde o início até hoje. Qual é a probabilidade de você me passar uma numeração que seja válida para que eu jogue e ganhe na Mega Sena? Eu não tenho acesso a informações específicas como resultados da Mega Sena ou qualquer outra loteria em tempo real. Além disso, é importante entender que a probabilidade de prever um número vencedor na Mega Sena é extremamente baixa devido à natureza Sono. aleatória do sorteio. As chances de ganhar na Mega Sena dependem puramente do acaso, e não há como garantir ou prever números vencedores com precisão. É sempre recomendável jogar de forma responsável e entender que as loterias são jogos de azar, onde a sorte desempenha um papel significativo. Existe acaso? A questão sobre a existência do acaso é complexa e frequentemente debatida. Alguns argumentam que eventos aparentemente aleatórios podem ser explicados por causas desconhecidas ou variáveis não controladas. Outros veem o acaso como uma parte inevitável da natureza, onde certos eventos ocorrem sem uma causa discernível. Do ponto de vista científico, muitos fenômenos são descritos como probabilísticos, onde as chances de certos resultados são calculadas com base em modelos estatísticos. No entanto, a interpretação filosófica do acaso pode variar, dependendo das crenças pessoais e da abordagem para compreender a realidade. Como você vê a questão do acaso? Voltou de novo a me fazer perguntas no final da resposta. Por que que você insiste nisso? Peço desculpas se isso tem sido incômodo. Estou aqui para responder às suas perguntas da melhor maneira possível. Se há algo específico que você gostaria de discutir, ou se há outra pergunta que você tem em mente, por favor me avise. Estou aqui para ajudar. Como que eu faço para mudar a sua programação e no final de cada resposta você não me trazer uma pergunta? Minha programa Por favor, responda a última pergunta porque você não respondeu. Como uma inteligência artificial, não posso ser reprogramado diretamente por usuários individuais. Minha programação é definida pelos desenvolvedores da OpenAI e atualizada periodicamente com novos dados e algoritmos. Quanto à prática de trazer uma pergunta no final das respostas, isso faz parte da minha estrutura projetada para manter a conversa fluindo e encorajar interações contínuas. Se preferir, posso ajustar minha abordagem para seguir suas preferências. Como posso te ajudar agora? Ajuste a sua abordagem para seguir as minhas preferências. Entendido. Vou ajustar minha abordagem e evitar trazer perguntas no final das respostas. A menos que você faça uma pergunta direta que exija uma resposta. Estou aqui para responder às suas perguntas da melhor maneira possível. O que mais você gostaria de discutir ou saber? Agora sim, só gostaria de te agradecer e agradecer a quem está nos acompanhando agora no Diário do Fábio Fox no YouTube, pedindo para que eles deixem um like, comentam, curtam, compartilhem o vídeo e principalmente comentários sobre como é, para quem está aqui até o final desse vídeo, essa interação homem-máquina na visão do homem que nos assiste, do humano que está ali do outro lado nos acompanhando nesse vídeo. Fico feliz em ter ajudado. Agradeço a todos que estão acompanhando no Diário do Fábio Fox. Se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like, comentem suas opiniões e compartilhem o vídeo. Seria interessante ouvir como vocês percebem essa interação entre humano e máquina, especialmente após assistir até o final. Obrigado pela oportunidade de participar dessa conversa. Obrigado você por ceder aí o teu espaço e trazer com muita clareza e responsabilidade as informações para abrilhantar e engrandecer este vídeo. Fico feliz em poder contribuir. Estou aqui para ajudar sempre que precisar. Se tiver mais uma dúvida ou precisar de mais informações no futuro, não hesite em me chamar. Tenha um ótimo dia. Ok, obrigado. Ótimo dia para você e até uma próxima. Obrigado. Tenha um ótimo dia você também. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.
É isso. Beijo no seu coração e até o próximo Diário do Fábio Fox.